Oi gente, depois de ver vários tutoriais na internet, pegar dicas com amigas, eu acabei chegando no modelo ideal de máscara pra mim, tá? Que eu fiz pra mim e pra minha família. Então, o tecido, ele tem 30 por 22, tá bem? Então, aqui você vai se preocupar, se o seu tecido tiver sentido, você se preocupa que o 30 tem que ficar no sentido certinho. Vamos supor que aqui tivessem gatinhos desenhados ou coraçõezinhos, então, esse sentido que fica. Então, eu virei o tecido e fiz uma bainha de cada lado. Eu não fiz dupla, eu não tenho. Se você tiver overlock, ótimo, você passa aqui, antes de fazer a costurinha. Eu não tenho overlock, eu fiz a batida reta, eu não dei duas dobras aqui, porque senão vai ficar muito grosso no nariz, sabe? Então, quanto mais suave for a máscara, melhor. Então, para todo mundo que eu dei, eu falei para não colocar na máquina de lavar. Para lavar a mão, põe no baldezinho, sabão, sabe, lava um pouquinho assim, porque ela não vai estar tão encardida, lava um pouquinho e depois estende. Então, para evitar de ficar desfiando muito o tecido aqui. Então, depois que você fez essa dupla costurinha aqui, tá? Você vai olhar o sentido do tecido, qual é, e aí você vai colocar o aramezinho, tá vendo? Você vem colocando o aramezinho aqui por dentro, ó. Vem empurrando um pouquinho, até ele ficar mais ou menos posicionado no meio, e tá aqui, ó. Então, o aramezinho tá aqui e tá escondidinho aqui dentro da bainha, tá bom? Feito isso, você vai dobrar o tecido. A parte do arame você deixa pra você dobra o tecido assim, ó. Posicionando pra que não fique totalmente em cima, tá vendo? Fique um pouquinho pra baixo aqui, porque aqui é a parte que tá o arame. E aí, então, fica pra baixo aqui. E aí, você vai passar uma costurinha aqui e aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, passei a costurinha, né? Aqui tá posicionado certinho, então você vai vir com a costurinha aqui. Passado a costurinha dos dois lados, com essa aberturinha, você vai desvirar o tecido. Desvirou o tecido, ó, ele vai ficar assim, como se fosse uma bolsinha, tá vendo? Aqui vai ser o espaço para colocar o filtro, ou papel toalha, ou guardanapo, ou filtro de café, o que for, o que você tiver aí, tá? Então, tá feito assim, virou a bolsinha, agora que você vai virar, mais ou menos 1,5 centímetro, um pouquinho menos, e vai passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Vai ficar assim, ó, a costurinha passada, aqui aberto, tá vendo? Aqui na parte o aramezinho, ó. Também protegidinho, e ele ficou aqui. Aqui depois a gente tem que dar o piquezinho aqui, já eu mostro pra vocês como é que dá o piquezinho, que essa aqui é a parte do queixo, tá bom? Então, a gente vai virar assim, ó, e você vai dar um piquezinho de nada aqui, ó. Só passar a maquininha aqui, ou com um pontinho de agulha, que seja, pra ele ficar encaixadinho melhor no queixo. E aí, depois isso daqui, é a casinha pra você passar o elástico. Tá vendo, ó? Então, aqui eu passei o elástico. Aqui tanto faz o elástico roliço quanto o elástico chato, tá? Então, se for o roliço, você passa com ele direto, porque ele é durinho, nem precisa. Se for o chato, você vai precisar da ajuda de um alfinete pra poder passar aqui por dentro. Prende o alfinete aqui na pontinha e vem passando. Depois, eu costurei. As primeiras eu estava dando nó, mas aí ele fica muito grosseiro pra passar por aqui por dentro, não fica legal. Então, vem com a agulha, dá alguns pontinhos, dá umas voltinhas, ele vai ficar presinho. E depois é só esconder o elástico aqui dentro assim, ó. Escondeu. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai posicionar aqui um pouquinho um por cima do outro e vai dar os pontinhos com a agulha aqui e depois vai virar e vai esconder o elástico. Por que eu gostei desse jeito assim? Pra não ter aquele elástico que vai aqui direto. Porque se acaso o elástico esgarçar, fica fácil. Você vem, você corta o elástico e coloca outro elástico e tua máscara continua, porque o tecido vai durar muito mais, né? Às vezes o elástico esgarça, às vezes não. Então, esse jeito fica mais fácil. Feito isso, ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Então, ó, os dois elásticos estão aqui, aí aqui ficou a abertura, olha lá, pra pôr o guardanapo, ó. Tá vendo? Então, tá aberto, a gente vem, posiciona, coloca o guardanapo. E o guardanapo, ele é muito importante ter, é um filtro a mais, além do tecido duplo, tá? Se você só tiver uma máscara, você troca a cada 2 horas o guardanapo. Claro, tomando todos os cuidados de higiene, com as mãos e tudo, para poder manusear a máscara.
Caso você consiga fazer mais máscaras, então o ideal é a cada 2 horas você troca tudo, depois chega em casa, joga o guardanapo fora e põe o tecidinho pra lavar, tá bom? Aqui ficou o piquezinho, ó, que eu falei. Tá vendo como é que ficou? Dei um piquezinho de nada, ó, aí ela vai ficar assim na partezinha do queixo. O guardanapo tá aqui, então não sobrepõe. E aí aqui, ó, aí você franze, né, aperta e vai posicionar. Agora eu vou posicionar a máscara pra mim, pra vocês verem como é que fica, ó. Pronto, posicionei, a parte do queixo tá encaixadinha. Aí aqui, ai, ficou muito apertado. Então eu consigo franzir um pouquinho mais aqui, ó, e fica larguinho na orelha. Ai, ficou muito largo na orelha, o elástico, o tamanho do elástico, você vem e abre mais aqui, ó. Tá vendo? Então ela não aperta, ela não sufoca, o guardanapo tá aqui dentro, aqui o narizinho, ó, tá encaixadinho direitinho, tá? Então, agora eu quero falar dos tamanhos do elástico, que eu acabei não falando. Deixa eu tirar a máscara para poder falar. Eu usei esse mesmo tamanho de tecido. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, 30 por 22 para adulto e infantil. Eu diferenciei no tamanho do elástico. Então, para criança, eu usei tamanho 22 de elástico. Para mulher adulta, eu usei tamanho 24. Para homem, tamanho 26. E, de repente, alguém que tem um rosto mais cheinho, alguma coisa, 28. Então, a gente pode dizer que é o tamanho P, M, G e GG, tá? Então, P para criança, 22. Para mulher, que é essa daqui, como é que ficou em mim? Foi o tamanho 24. Para homem adulto, 26 ou 28. Aí, aumenta um pouquinho, de repente, tem um rostinho mais cheinho, alguma coisa. Aí você fala, poxa, tá em falta elástico no mercado, como é que eu faço? Eu quero usar tudo tamanho 22, eu tenho um pouquinho elástico e até esse tamanho 26, 22 não vai dar certo. Então, você aumenta no tecido aqui. Então, se você usar todos os tamanhos 22 ou tamanho 24, no caso você não vai fazer para criança, vai fazer só para adulto, vai partir do tamanho 24. Ah, mas eu tenho uma pessoa que eu quero fazer, tem um rostinho mais cheinho, o ideal seria tamanho 28. Então, aqui ao invés de usar 22, você usa 28, você aumenta o tecido e mantém o mesmo padrão de elástico usando 24, entendeu? Esses 2 centímetros a mais, 22, 24, 26, 28, você faz a diferença aqui no tecido, se você tem mais tecido e menos elástico, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e vamos lá.